A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. É um prazer recebê-los aqui para a quarta lição da EBD do quarto trimestre de 2023. Sou o presbítero Denis Pereira, atuo há mais de 25 anos com a EBD e com liderança de juventude na igreja, e é um prazer semanalmente recebê-los aqui para juntos prepararmos a lição da semana. Se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Também quero pedir a você que dê uma olhada aqui na descrição desse vídeo, porque tem todas as minhas redes sociais. Tem aqui um link para grupos de professores no WhatsApp. Temos 6 grupos de professores no WhatsApp, professores de todo o Brasil e do exterior. Você encontra aqui na descrição o meu número de WhatsApp também. Será um prazer atender a sua igreja. Viajamos ministrando a palavra de Deus, congressos, eventos, acampamentos, cultos, enfim. Ministramos a palavra de Deus. Também ministramos palestras para casais e para pais e filhos, e treinamento de líderes e treinamento para professores da escola dominical. Tudo isso e muito mais, acesse o link do meu WhatsApp aqui na descrição desse vídeo, será um prazer atendê-los. Outro sim, pegue sua Bíblia, revista, papel, bloco de notas e vamos preparar mais esta aula da escola dominical. Enquanto você se prepara, eu quero te lembrar do treinamento Transforme Suas Aulas, um treinamento que lhe ajudará no conforto de sua casa, para você assistir quantas vezes você quiser, a melhorar as suas aulas, a ampliar o teu ministério como professor da escola dominical. Você aprenderá a preparar uma aula, fazer pesquisas, analisar, fazer anotações. Você aprenderá a planejar uma aula, que é encaixar o que você preparou dentro do tempo que você tem. Você não precisa de mais tempo para a aula, você precisa planejar a sua aula. Você também precisa aplicar a aula, que é ajudar o aluno a colocar em prática aquilo que aprende na sala de aula. Não adianta falar para o aluno, olha, não adianta nada você escutar e não praticar. Bom, nós, enquanto professores, precisamos ajudar o aluno a aplicar, mostrar para ele como aplicar o conteúdo daquela aula no seu dia a dia, em casa, na escola, enfim. E você aprenderá também métodos de ensino diferenciados, porque na mesma sala de aula você tem alunos que aprendem de formas diferenciadas. Você tem alunos que aprendem escutando, outros aprendem repetindo, outros aprendem anotando, outros ainda aprendem discutindo. Quando você diversifica a forma de ensinar, você amplia a eficiência do seu ensino para que os alunos, de uma maneira mais ampla e completa, aprendam, absorvam aquilo que você está ensinando. Tudo isso e muito mais no treinamento Transforme Suas Aulas, 70% de desconto no lançamento. Adquira já no primeiro link aqui na descrição. Você abençoa o nosso ministério, você patrocina este canal adquirindo este treinamento, tá? Maravilha, lição 4, classe dos pré-adolescentes. A mentira ainda é pecado. A lição de hoje encontra-se em João 8:44. Provérbios 10:22 diz, 12:22. O Senhor Deus detesta os mentirosos. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Provérbios 12:22. João 8:44. João 8:44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, se o diabo é pai da mentira, todo mentiroso é filho do diabo. Isso mesmo. Bom, o assunto da aula de hoje é a mentira. De acordo com a palavra de Deus, a mentira continua sendo pecado e nós precisamos estar atentos para que o pai da mentira não nos induza a ser como ele, tá? Então, uma coisa, aquilo que a Bíblia define como pecado, não deixa de ser pecado porque o tempo passou, tá bom? Não deixa de ser pecado. Eu fiz uma pegadinha com os adolescentes na minha igreja. Eu perguntei para eles, uma mentira contada 1000 vezes passa a ser uma? E aí alguns disseram, verdade. Eu falei, mentira. Por quê? Mentira é sempre mentira. Uma mentira bem contada, tópico 1.
Uma mentira bem contada muitas vezes é aceita como verdade. Quem nunca ouviu essa frase? Embora seja bem contada, a mentira traz consequências para aquele que a pratica. Deus aborrece a mentira porque a verdade faz parte da sua santa natureza. Deus é a verdade, nele não há mentira alguma. Tá? Então, uma mentira contada muitas vezes continua sendo uma mentira. Tá? Só que vivemos hoje uma guerra de narrativas. Tá? Então, mais do que nunca, precisamos ficar atentos. Os pequeninos precisam ficar atentos. Tá? Porque os mentirosos, eles são convincentes. E eles falam a mentira como se estivesse falando a verdade. Por isso que a gente não pode dar ouvidos a tudo, por isso nós não podemos seguir quaisquer pessoas, porque muitas estão de mãos dadas com a mentira. A mentira traz tristes consequências. Na Bíblia temos vários exemplos de pessoas que mentiram e sofreram más consequências. Quando o rei Saul foi morto na batalha, um jovem amalequita veio até Davi e contou que o inimigo do rei estava morto, pois ele mesmo o havia matado. A mentira contada pelo jovem tinha como intenção a recompensa do rei. No entanto, o jovem pagou com a própria vida a mentira contada. Ele achou que estava contando vantagem, né? Olha, rei, que coisa! Fui lá, matei o seu inimigo. Só que Davi não tinha mandado ninguém matar Saul, né? E esse moço falou uma mentira. E Davi, ele foi morto por causa de uma mentira que ele contou, né? Jacó mentiu ao seu pai para receber a bênção da primogenitura no lugar do irmão. Então, como consequência, ele teve que fugir para não ser morto. Então, a mentira, ela nunca compensa. A mentira, ela sempre trará tristes consequências, tá? E aí é a mentira, a omissão, esconder a verdade, meia verdade, é tudo mentira. Escolha a verdade e rejeite a mentira. A mentira trata-se de uma escolha e há aqueles que preferem mentir porque parece mais vantajoso que dizer a verdade, né? As pessoas dizem que mentira, que a verdade dói. A Bíblia diz que a verdade liberta. Outra coisa, como pai eu sempre digo que eu prefiro chorar sobre o impacto de uma verdade do que sorrir sobre o impacto de uma mentira. Então, os filhos muitas vezes, eles se veem tentados a mentir para os pais, né? Porque algo deu errado, porque algo quebrou. Às vezes coisas simples, né? Quebrou um copo, não foi eu. E são nesses pequenos detalhes que vai aprendendo a mentir, né? Mas é muito triste a mentira. A mentira nunca é o melhor caminho. E na verdade, o cristão verdadeiro, ele anda na contramão do mundo. Então, para nós, a verdade, falar a verdade, é sinal do novo nascimento. O apóstolo Paulo ensinou aos Efésios: por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé. Uma vez que a pessoa cultiva o hábito de mentir, isso vai interferir em todas as áreas de sua vida. Portanto, como nova criatura em Cristo, diga não à mentira, tá? Então, quem aprende a mentir dentro de casa, pensa comigo. Quem tem coragem de mentir para pai e mãe, vai falar a verdade para quem? Entendeu? Eu sempre digo que pai e mãe, quando perguntam algo, eles já sabem a verdade. Mas perguntamos para dar ao filho a oportunidade de dizer a verdade. Outra coisa é como vencer a mentira. Alguém que tem o hábito de mentir, como mudar falando a verdade? Veja que o texto de Efésios diz: não mintam falando a verdade para o seu irmão. Então, você não para de mentir. A única forma de parar de mentir é falando a verdade. Então, é preciso ter coragem. Ou seja, você tem que mudar de comportamento. Você tem que virar a chave. Ok? Mentir para conseguir vantagem parece convidativo, mas Deus não aprova esse tipo de comportamento. Tá? Então, agora tem um caso muito emblemático agora de um empresário que tem uma cafeteria. E o que ele fez? Ele fez 2 perfis falsos no Tinder, que é um aplicativo de relacionamentos. E o que ele fazia? Ele foi descoberto agora. O que ele fazia? Ele marcava encontros, esses 2 perfis falsos, um homem com uma mulher,
E aí ele marcava o encontro. E essas pessoas iam para sua cafeteria. E quando a pessoa estava lá na sua cafeteria, consumindo alguns produtos, café, um salgado, um pão, ele entrava então nesse perfil, que era falso. Na verdade, que eram perfis verdadeiros, porque era um deles, mas eram perfis mentirosos, né? Então eram falsos, sei lá, uma bagunça, né? A mentira sempre faz isso, sempre que uma bagunça. E aí depois ele dizia assim para a pessoa, entrava lá no perfil e mandava uma mensagem, não vou conseguir chegar. Só que a pessoa já estava consumindo a cafeteria. Ele lotou a cafeteria dele, só que foi descoberto agora. Como diz o antigo ditado, mentira tem pernas curtas, tá? Então, mentir pode parecer convidativo, mas nunca é a melhor opção. No Novo Testamento temos Ananias e Safira, tá? Eles venderam uma propriedade, mas na hora de entregar o valor aos discípulos, eles mentiram. Pedro perguntou para eles, vocês venderam por tal valor? Eles disseram que sim. Eles não eram obrigados a dar o valor. Eles poderiam reter parte do valor. Só que quando Pedro pergunta, Pedro está dando a eles a oportunidade de dizer a verdade. E para nos mostrar que a mentira é algo horrível aos olhos de Deus, morreu Ananias e morreu Safira. Eles pagaram com a vida por sua mentira, tá? Então, a mentira parecia vantajosa, haja vista que eles fariam uso do que esconderam, sem precisar entregar o valor. Mas para Deus não há nada encoberto. Eles podiam, inclusive, nem ir lá. Mas eles foram levar. Ou seja, foi algo premeditado, consciente, proposital. E aí eles pagaram com a própria vida. Tá? Esse caso Ananias e Safira, ele é também um caso para mostrar, para dar um exemplo para as pessoas de que não se deve brincar com a mentira. Quem brinca com a mentira, brinca com Deus. E Deus não aceita. Esse é um tipo de brincadeira que Deus não aceita. Aliás, não aceita brincadeira nenhuma. Muito bem. Tópico 2. O pai da mentira. Então, por que a mentira deve ser evitada a todo preço, a qualquer custo? A mentira é a principal arma de Satanás para afastar as pessoas de Deus. Em contrapartida, Jesus declarou que é o caminho, a verdade e a vida. Então, quem mente está na contramão de Jesus. Jesus é a verdade. Certo? Bom, os reis falavam a verdade, os profetas falavam a verdade. Quando os reis decidiram sair da guerra, eles consultavam os profetas para ouvir o conselho de Deus. Na ocasião em que o rei Josafá se juntou a Acabe para ir à batalha em Ramote, ambos consultaram os profetas. Então eles lhes aconselharam que Deus lhes daria a vitória. Mas Josafá identificou que eles não falavam a verdade, porque tinha ali dezenas, centenas de profetas e todos falavam o que o rei queria ouvir. Todos falavam favoravelmente ao rei. No último ano, na eleição no Brasil, eu particularmente não gostei de uma movimentação profética que aconteceu no Brasil. Porque todos diziam a mesma coisa. Quando todos os profetas dizem a mesma coisa, desconfie. Desconfie. Tá aqui, ó. Josafá falou, o quê? Não, tem coisa errada aí. Chama alguém aí. Aí chamou Micaías. Micaías era um profeta que Acabe não gostava de ouvir. E Acabe disse para Josafá, tem um aí, mas ele nunca profetiza bem a meu respeito. Josafá falou assim, chama ele, vamos escutar ele um pouquinho. Chama ele lá. Vamos escutar ele, escutar o menino. Aí quando Josafá chamou ele, que ele chegou, ele falou que o rei queria ouvir. Só que aí o rei falou assim, você está de brincadeira comigo? Até o rei sabia. E aí Micaías falou a verdade. Falou, Israel vai ser destruído e não vai dar certo não. E o que Micaías falou aconteceu. Então Micaías, ele era reconhecido como quem falava a verdade. Então nós precisamos como cristãos ser pessoas confiáveis. Confiáveis. Não existe meia verdade. Algumas pessoas dizem que aquilo que é verdade para alguém pode não ser o mesmo para outros. Entretanto, não há meia verdade na palavra de Deus. Tá? Isso é a relativização da verdade. Entendeu? Por isso que o mundo hoje está nesse caminho maluco que está.
Não, mas é verdade. Para mim não fica essa bagunça aí, tá? Então a Bíblia nos orienta que o nosso sim seja sim, o não, não. Não tem neutralidade quando o assunto é mentira e verdade. Ou você é da verdade ou é da mentira. Isso significa que se uma pessoa falar a verdade, não precisa provar o contrário, tá? Então, uma pessoa confiável, ela não precisa provar. Fulano disse, isso aqui é meu. Ele não tem que provar. É meu, porque ele é confiável. Quando a pessoa precisa, eu posso provar. Não, eu tenho provas. É porque essa pessoa não é confiável. Uma pessoa confiável não precisa provar nada, porque a sua palavra basta. Porque as pessoas sabem que quando ela fala, ela está falando a verdade. A verdade liberta e as pessoas darão crédito no que você fala se o seu comportamento demonstrar confiança. Então sempre fale a verdade. Tem uma coisa que a gente precisa ensinar, a gente ensina aos filhos e tal, né? Que é a tal da confiança. Mentira, desconfiança. Verdade, confiança. Confiança você não compra. Confiança você não exige. Confiança você constrói. Confiança você constrói. E uma pessoa que fala mentira, não dá para confiar nela. Não dá. É feio. É horrível uma pessoa que não, sabe? Uma pessoa que quando abre a boca e fala uma coisa, as pessoas ficam dizendo assim, tudo mentira o que ela falou. Tudo mentira, mentira, mentira. Como você sabe? Porque isso aí somente. Isso é triste, isso é feio. Que Deus nos guarde disso. Satanás investe em mentiras para nos tentar. Quando Jesus foi tentado no deserto, os evangelhos narram que Satanás usou de mentiras para convencer o Filho de Deus a pecar. O inimigo usou até mesmo as escrituras para convencer nosso Senhor. Ele usa mentira na verdade, ele usa mentira desde o princípio. Vamos abrir aqui, Gênesis 3. Olha só. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? É uma mentira. E Eva aceitou, né? Lá em Mateus 4, e aí? Se tu és o Filho de Deus, então, mentira, dúvida, questionamento, ele atua, ele sabe, aí, O inimigo usou até mesmo as escrituras. Satanás fez isso porque é especialista em manipular pessoas por meio de mentiras. Evidentemente que ele não teve sucesso com o mestre, porém o mesmo não acontece com muitos servos de Deus. Por isso que nós vamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração, tá bom? Então o inimigo ele usa de mentiras para seduzir, para manipular. A gente tem que tomar muito cuidado com quem assiste, com quem escuta, com quem fala, com quem anda. Precisamos tomar cuidado. Muito bem, tópico 3 chegando. Nesta lição maravilhosa, a próxima lição falaremos sobre o valor da honestidade. Não perca nenhuma aula por aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário que é importante para nós. O verdadeiro crente não mente. Uma das características do Senhor Jesus é que ele sempre pregou e viveu a verdade. Da mesma forma, o Messias ensinou aos seus discípulos que ensinassem e praticassem a verdade. Então, falar a verdade é um sinal claro que a pessoa verdadeiramente se converteu. Crente em Jesus Cristo fala a verdade e gosta da verdade. Tá? Nós não compactuamos com a mentira, de forma alguma. Para algumas pessoas, mentir é algo natural. Não há problema algum em mentir só uma vez. Entretanto, para o servo de Deus, falar a verdade é uma alegria. Imagine se você se depara com uma situação em que tem a oportunidade de dizer a mentira, porém decide falar a verdade. Certamente será um alívio em ter dito a verdade, sua consciência estará livre de culpa. Tá? O verdadeiro crente não mente nem por brincadeira e também não induz ninguém a mentir. Então não tem, é só uma brincadeirinha. Não tem. Tá? A mentira é algo grave. A mentira é algo grave. Reputações são destruídas por causa da mentira. Famílias são destruídas por causa da mentira. Então não se brinca com a mentira. Não se brinca com a mentira. E grava isso e fala na sala de aula. Quem mente para pai e mãe vai falar a verdade para quem? Pensa nisso.
Há muitas pessoas que ministram a palavra de Deus, são talentosas, participam das atividades na igreja, porém conservam o hábito de mentir. Quanto a essas pessoas, a palavra é muito clara. Todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é onde o lago queima, é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Não há meio termo para lidar com o pecado. A palavra de Deus mostra que o caminho para que o pecador possa encontrar arrependimento enquanto há tempo, tá? Caso não se arrependa, o juízo de Deus está reservado para todos aqueles que amam e praticam a mentira, tá? Então é muito triste, tá? A mentira, ela provoca tristeza. Quando alguém se converte e abandona a vida de mentira, o Senhor não lança em rosto os pecados que a pessoa cometeu no passado. Entretanto, Deus espera que não vamos mais na prática da mentira, tá? Então, concluindo aqui a nossa aula, como deixar de falar a mentira? Falando a verdade. Como evitar a mentira? Falando a verdade. Como abandonar a mentira? Falando a verdade, falando a verdade, falando a verdade. Você precisa trocar, ok? Então, que nesta aula os alunos saiam dali prontos para falar a verdade. E que você, enquanto professor, professora também, se coloque à disposição. De repente, tem um aluno que ele precisa contar algo para os pais, não sabe como contar. Às vezes é coisa tão boba, tão pequena, gente, né? Então ofereça para ajudar. E a sua palavra deve ser sempre aquela de que a verdade é sempre melhor. Então nenhum pai vai ficar triste porque um filho lhe falou a verdade. Ainda que seja uma verdade triste. Mas é a verdade. Agora, a mentira dói. Não sei por que eu estou falando isso, mas quem tem coragem de mentir para pai e mãe, vai falar a verdade para quem? Pensa nisso. Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.